Olá, meus amigos e minhas amigas, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um lançamento de livro aqui pela editora Diálogo Freiriano. Nós que somos especialistas em converter o teu TCC, teu mestrado e doutorado em livros. Eu sou a Cida Cardoso, mídia host aqui da editora Diálogo Freiriano, e hoje nós recebemos o autor Christian Panini, que já aguarda para conversar conosco. Mas antes eu coloquei aqui em destaque a capa do livro dele para que vocês também possam acompanhar conosco, que é Governança Regulatória da Inteligência Artificial e Princípio da Precaução. Riscos, incertezas e fundamento normativo. Primeiramente, Christian, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Cida. É um prazer estar conversando contigo, coroando agora, né, a entrega dessa obra, o lançamento de algo que foi de tanto esforço. Estou muito feliz de estar aqui hoje. Que coisa boa! Então, para a gente começar, eu gostaria que tu se apresentasse, falasse um pouco quem é o Christian, o que ele faz da vida, para que o pessoal que nos assiste possa te conhecer melhor. Claro. Ah, bom, eu sou advogado, então o Christian é um advogado formado no ano de 2003, graduado em 2003, bacharel em Direito. Logo, imediatamente após a minha graduação em Direito, eu prestei prova da ordem. Já comecei na advocacia no ano seguinte. Comecei advogando na cidade de Florianópolis, em Santa Catarina. Retornei para minha cidade natal, aonde eu me graduei, Blumenau, em 2007, em razão da minha esposa, que então fazia mestrado em Florianópolis. Além de ter concluído o mestrado dela, foi aprovada no concurso da universidade aqui de Blumenau, a universidade onde nós dois nos formamos. Ah, Desde então, eu tenho atuado na advocacia. E um pouco mais tarde na minha vida, depois de ter feito duas pós-graduações, eu resolvi, com alguma insistência, da família, da esposa, a encarar, e também de alguns colegas que achavam que eu tinha perfil, a encarar o desafio de fazer um mestrado. Então, eu fiz um mestrado acadêmico, um mestrado acadêmico em Direito, na universidade foi a minha alma mater, né, minha universidade de graduação, a Universidade de Blumenau, a FURB. E depois de fazer esse mestrado, a pesquisa acabou se tornando essa obra. E ela é um tanto derivada da minha atuação enquanto advogado. Depois de algum tempo nas áreas de direito criminal, eu acabei migrando para a área do direito administrativo, e na área do direito administrativo com direito regulatório, trabalho de direito regulatório, intervenções em ações civis públicas, licitações, e acabei tendo um interesse de falar de direito regulatório, e também sou um tanto aficionado ou entusiasta de tecnologia, e em razão disso acabei por, mais uma vez, repetindo o que eu havia feito na graduação 20 anos antes, trabalhar com um tema que era muito novo. Lá atrás eu escrevi sobre contratos eletrônicos no longínquo 2003, quando a internet ainda era uma novidade, basicamente tinha 5 anos de vida no Brasil. E agora falo de inteligência artificial, também algo que está em extrema popularidade, mas que, como também falei de contratos eletrônicos lá atrás, carece de alguma regulação. E está se debatendo a regulação disso no Congresso Nacional. Então, achei que era oportuno falar sobre isso. Perfeito. Agora que a gente te conhece um pouco mais, também conhece um pouco mais da tua trajetória, eu quero saber como foi que tu encontrou a editora para poder dialogar sobre o teu livro. Foi fruto de bastante pesquisa. É óbvio que tem uma mão do algoritmo, né? O algoritmo acaba por nos direcionar. Eu estava procurando uma editora para publicar a minha obra. Alguns colegas tinham publicado já os seus trabalhos. Eu tenho a sorte de ter cursado um mestrado onde há muito incentivo para que isso seja feito. E alguns colegas já haviam publicado as suas dissertações. É um programa que não tem doutorado ainda. Né? O programa da FURB é um programa relativamente novo. E colhi essas informações. Estranhamente, ninguém das turmas próximas à minha tinha publicado pela Diálogo. Mas, nessas pesquisas, eu acabei encontrando.
fui me aprofundando no trabalho, selecionei algumas e acabei optando pela opção que me parecia de melhor qualidade, de melhor atendimento, e eu posso dizer com toda certeza que a minha pesquisa de fato acertou, né. Essas coisas, às vezes a gente não acerta, mas eu tive muita sorte, não necessariamente sorte, né? Eu fiz a escolha adequada pesando alguns critérios, conversei antes de decidir, fui atendido, busquei as perspectivas, não falei com apenas uma editora, mas acabei por decidir pelaquela que me pareceu mais confiável, mais responsável e que de fato me entregou exatamente aquilo que havia me prometido e o que eu havia pensado, mais até. É importante reforçar esse comportamento do Christian também. Hoje em dia é muito fácil o algoritmo nos entregar muitas coisas na internet. Então, se você encontrou uma editora que quer e você quer publicar a tua obra, é importante você fazer essa pesquisa, olhar as publicações, chamar para conversar, ver se realmente é um trabalho confiável, se são pessoas que realmente vão prestar um bom serviço e fazer como o Christian. Hoje ele publicou conosco e a gente tem aqui a capa do livro dele também para mostrar para vocês, que é Governança Regulatória da Inteligência Artificial e Princípio da Precaução, Riscos, Incertezas e Fundamento Normativo. E antes da gente prosseguir com o nosso bate-papo, eu gostaria de também deixar um recado para você que nos assiste, que se você se interessou pela obra do Christian, aqui embaixo na descrição desse vídeo você encontra o link para ter acesso a ele. Agora, falando então sobre a obra, eu gostaria que tu contasse para a gente um pouco desse teu processo de pesquisa, do teu processo de escrita, da tua motivação para escrever sobre o assunto e que tu deixasse um spoiler, um gostinho do que é que o leitor vai encontrar nas páginas da tua obra. Bem, parece, num primeiro momento, uma obra recheada de tecnicidade, né, de colocações do mundo jurídico, e de fato há algumas premissas voltadas mais para esse público ligado no direito. Mas, como eu coloquei, é algo que está em absoluta discussão. Eu traço na obra um liame histórico do que é a inteligência artificial, um pouquinho de como ela funciona, faço essas análises de quais são os riscos intrínsecos da inteligência artificial. E isso acabou acontecendo porque quando eu apresentei o meu projeto de pesquisa, a ideia era falar sobre tecnologia e inovação de algo disruptivo, de uma tecnologia disruptiva, e o ponto de vista que eu iria utilizar nem era o princípio da precaução. O princípio que eu ia usar, ou o eixo referencial, né, o meu referencial teórico, era a teoria da reflexividade, que é uma teoria que o direito usa no direito regulatório. O direito administrativo ele tem uma série de ramos, o direito regulatório pode-se dizer que é um desses ramos, e a teoria da reflexividade é uma forma de interpretar e aplicar esse direito regulatório. Acabou que durante as aulas, durante as conversas com o orientador, durante discussão nos grupos com os colegas, migrou para a história do princípio da precaução e para a inteligência artificial, também trabalhando o direito regulatório. E é um pouco engraçado porque o princípio da precaução no direito regulatório ele não é exatamente comum, ele não é extremamente utilizado. É um princípio, o princípio da precaução, que apesar de não estar escrito no nosso direito brasileiro, ele é bastante aplicado por interiorização desse princípio a partir de vertentes internacionais no direito ambiental, né? Então, no direito ambiental, é preferível, diante de uma nova tecnologia, diante de um novo uso, né, que tenha reflexo no meio ambiente, se precaver para evitar o dano ambiental, ao invés de liberar e esperar alguma coisa de ruim acontecer. A discussão em torno disso, no que diz respeito à regulação de risco,
é que, eventualmente, a aplicação do princípio da precaução pode acabar por inibir a aderência ou desenvolvimento de uma tecnologia. E aqui é, é, é até estranho para a área do direito falar sobre isso, porque nós somos muito convencionais ainda no ensino do direito, no aprendizado do direito, e a gente tem um pouco até de receio de pisar em outras áreas. E essa pesquisa e esse livro acabou por revelar e trazer essa expectativa multissetorial, multidisciplinar. Então, eu falo de risco, um pouco conversando com as teorias lá da administração, eu falo da administração desse risco, falando um pouco de gestão e de direito econômico, eu trago essas vertentes comparativas da aplicação do direito, do princípio da precaução no direito ambiental. Então, todas, obviamente falo pesadamente de tecnologia. Né? Como eu falei, eu sou um entusiasta de tecnologia há bastante tempo. Antes da graduação em direito, trabalhei na área, ainda me considero um fã de tecnologia, programo computador há bastante tempo também. Isso acabou contribuindo, muito em razão das conversas, das orientações que tive com o orientador. O professor Alejandro Arrabal foi fundamental, foi primordial para que pudesse tomar esse encaminhamento. E a coisa da governança regulatória, ela só apareceu quando eu fiz a defesa. Eu tinha escrito sobre o controle regulatório da inteligência artificial e um dos professores avaliadores na banca, e diga-se de passagem, eu tive 4, normalmente são 3 nas bancas de mestrado, mas o professor, inclusive, que era suplente, fez questão de participar, o professor Feliciano, ele participou porque também tomou muito interesse, também foi um grande incentivador. E um dos professores da banca, o professor Paulo Trindade, colocou: Christian, eu não sei se tu percebeu, mas o que tu escreveu foi uma espécie de parâmetro, de manual de governança para onde deve caminhar a regulação da inteligência artificial. A inteligência artificial tem um projeto de lei pronto para ser apreciado, já passou pela primeira fase no Senado, agora desceu para a Câmara dos Deputados Federal e, obviamente, em razão das eleições, deve ficar mais um tempinho lá esperando. Já passou pelas fases de audiência pública, teve algumas proposições, algumas emendas, mas está basicamente maduro para ser votado. Né? Deve, talvez, apresentar algum outro reparo, uma outra recomendação, modificando, mas o nosso projeto de lei foi analisado no que diz respeito à presença do princípio da precaução nessa regulação, porque na legislação europeia, que está em vigência já na comunidade europeia, ela traz o princípio da precaução, apesar das contrariedades, né, daqueles que defendem a não aplicabilidade do princípio, porque ele poderia ser um risco para travar a inovação, ele impediria de avançar em alguma fronteira que é desconhecida. Mas a gente faz justamente aqui esse comparativo. A obra vai trazer como lá tem ferramentas para mitigar esse risco de travar a inovação e como a gente vai implementar isso no nosso modelo. Né? Então, o nosso modelo é trabalhado nesse sentido, tanto no projeto de lei, e é justamente essa análise que foi. Perfeito, fica novamente o convite à leitura da obra do Christian Governança Regulatória da Inteligência Artificial e Princípio da Precaução, Riscos, Incertezas e Fundamento Normativo. E aproveitando que nós estamos com a capa em destaque, eu gostaria que tu falasse mais sobre ela e contasse para a gente um pouco como que foi esse processo de produção junto à editora para a criação da capa e também a diagramação do miolo. Essa capa, se quem fez a arte dela pudesse entrar na minha cabeça e ver o que estava sendo pensado para a capa desse livro, não teria feito melhor, eu acho.
Se eu tivesse essa habilidade, essa capacidade artística, era a capa que eu teria feito. O fundo da capa, ela lembra uma árvore, né? E essa árvore é uma árvore que está imaginada através de circuitos integrados, né? Aquelas placas de computador, aquelas placas de dispositivos eletrônicos. A ideia por trás disso é essa. Tem algumas obras que eu gosto muito, que eu referenciei, né, para quem produziu a arte dessa capa, e eu disse, olha, se puder beber de alguma inspiração, de algumas obras que eu gosto, do que eu acho que essa capa deveria refletir, é esse livro aqui, que tem uma árvore, simbolizando uma árvore da vida, mas com uma ênfase na tecnologia. Então, é uma árvore que é feita com circuitos integrados. É um livro que trata de tecnologia e tecnologia digital. Tecnologia digital é 0 e 1, e 0 e 1 estão ali, o 0 e 1 caindo, como se fossem aquelas letrinhas verdes da Matrix. Né? Então, também tem uma inspiração naquelas letrinhas que ficam descendo lá no filme Matrix. É, e a inteligência artificial, com esse peão, né, com círculos concêntricos ao redor dele ali, eles vêm também de um outro livro que eu gosto muito, que é recente, aliás. Esse livro está sendo lançado ao mesmo tempo do que o meu livro, mas eu já vi um spoiler desse livro, porque ele é o livro que conta a vida e obra do diretor Christopher Nolan, que foi agora o diretor da Odisseia, e o peão é justamente o símbolo daquilo que é inimaginável, mas também é o elo que o personagem de um outro filme liga, faz para se ligar na realidade. É o filme Inception, né, com o Leonardo DiCaprio, que é aquele que ele mergulha dentro dos sonhos. E o totem que ele tem nesse filme é justamente um peão, para que ele joga em cima das coisas e fica verificando se o peão para de girar. E se o peão parar de girar, ele sabe se ele está acordado ou se ele ainda está dormindo e não percebeu, porque esse é o mote do filme. Foi pensando nisso que eu falei do peão, não por acaso, talvez porque tenha sido um dos grandes sucessos desse diretor. Eu gosto bastante de cinema, e eu me vi na circunstância de fazer essas duas referências, né? Dois ícones da tecnologia e um ícone da literatura que eu gosto muito, ligado nessa coisa de estamos sonhando, estamos acordados, esse mundo digital ele se transfere, como é que nós vamos viver daqui para frente? Tenho dito, aliás, o meu mestrado rendeu frutos, eu estou lecionando na universidade, estou lecionando na universidade e tenho dito para os meus alunos, nós estamos vivendo um momento, a minha disciplina é justamente Direito, Tecnologia e Inovação, e a gente vivencia um momento em que essas fronteiras estão mais uma vez sendo borradas. Não é a primeira vez que isso acontece na história da humanidade, quando tecnologia vem e nos embaralha de alguma forma. Eu vi isso acontecer quando eu estava na graduação, quando apareceu a internet. A minha graduação ela começa num momento em que, para ter internet, a gente precisava ir no laboratório de informática da universidade, né? E aí, para ter acesso à internet. Quando apareceu a internet em casa, aquilo foi uma coisa transformadora, uma experiência que não passa nem muito, nem é completamente inimaginável. Pensar que eu e você estaríamos tendo essa conversa agora, online, distantes um do outro, conversando sobre um livro, fazendo a gravação disso, transmitindo o vídeo. Não existia nem como pensar que a internet chegaria nisso. A mesma coisa acontece agora com a inteligência artificial. A gente ainda não sabe exatamente para onde ela vai. A gente não sabe quais são os caminhos que ela vai tomar. E as preocupações são imensas, né? Vamos continuar escrevendo? O quanto de revisão a Diálogo vai ter que fazer, né? Quantos revisores de obra vão existir? Ela vai ficar competente e boa como são os revisores humanos hoje? Esses postos de trabalho, nós vamos migrá-los para onde? Todas essas dúvidas elas estão referenciadas nessa causa. É justamente aquele momento de
linhas borradas que a gente não sabe se está dormindo, se está acordado, e o quão longe ou perto a gente está da próxima realidade. A ideia por trás disso é essa. E ficou tão bacana que o logo, né, da Diálogo, ele conversa quase que com os balõezinhos ali, mas quase como se fossem algumas telinhas. Então tem gente que para, pega a capa na mão e olha, ah, são umas telinhas aqui. Eu disse, não, são balõezinhos, é o logo da editora. E dentro é primoroso, é uma impressão colorida. A caixa chegou e quando eu abri duas caixas aqui, veio aquele cheiro maravilhoso de tinta fresquinha, e dentro, por ser colorido, apesar de ser uma obra que não tem muitas figuras, são apenas duas figuras ao longo do texto, cada capítulo é separado por uma página colorida. Olha, é uma belezura. E rende elogios por onde eles são aquele plástico aberto e vem aquele cheirinho de tinta fresca. Vindo para a mão do autor para dar um autógrafo é uma beleza. As pessoas folheiam e veem, né? Quando olha o livro de ladinho ali, vê que tem uma corzinha, e aí o sujeito corre apressado para ver o que é aquela página colorida. É justamente a divisão. Ficou primoroso, primoroso. Esse trabalho de editoração, não há como render elogio suficiente. Isso não há dúvida nenhuma. A impressão que fica para todo mundo, inclusive. Que coisa boa ouvir esse teu feedback, que bom que tanto o pessoal do design quanto o pessoal da diagramação conseguiu entender aquilo que tu imaginava e conseguiu colocar isso fisicamente na tua obra. E hoje a gente pode fazer o lançamento, hoje digital, né? Mas também reforço que se você quiser adquirir a obra do Christian, Governança Regulatória da Inteligência Artificial e Princípio da Precaução, riscos, incertezas e fundamento normativo, aqui embaixo na descrição desse vídeo você encontra o link para ter acesso a ele. Agora, nos dirigimos para o final da nossa conversa e eu gostaria que tu deixasse uma mensagem para as pessoas que têm o desejo, têm o sonho de fazer a publicação de um livro, porém, por algum motivo ainda não fizeram. Eu entendo o desafio de quem, especialmente de quem realizou uma pesquisa que, na maioria dos casos, é difícil, é sofrida. A gente, enquanto pesquisador, em que pese eu ter ficado bastante tempo longe da academia, eu tenho o privilégio de ter sido recebido no meu programa assim, como um pesquisador. Eu tive o privilégio de ter professores excelentes nas matérias que eu escolhi, nas matérias que eu cursei. Todas elas renderam frutos. Eu publiquei artigos, eu apresentei trabalhos em congresso. Tudo isso sempre direcionado para que essa obra pudesse acontecer, não pensando imediatamente em publicar um livro, mas quando a gente consegue atingir esse objetivo, chega no final, todos que tiveram, né, a missão de examiná-lo, de avaliá-lo, e isso é o processo, né? Se você tem esse desejo, se a sua obra ficou, te deu orgulho e ficou adequada e foi recomendada para isso, faça, tente fazer esse esforço. Eu sei que existem algumas circunstâncias de ordem econômica que às vezes podem atrapalhar. Eu não me arrependo. O valor que eu investi, para mim, valeu a pena. E eu nem pensei em retorno, em que pese ter sido absolutamente indicado fórmulas, métodos para buscar o investimento de volta. Eu fico muito feliz se vender livros, é óbvio, né? Além da massagem no ego, mostra que o esforço acabou sendo relevante e encontrou acolhimento. Acho que isso sempre é importante. Mas eu, em hipótese nenhuma, deixaria de publicar. Eu fui desde não me importo, eu quero terminar, eu quero apresentar, eu quero fazer meu mestrado,
O meu mestrado foi uma opção um pouco egoísta, eu queria fazer ele para mim, eu não tinha nenhum projeto para dar aula, nem nada disso. Eu queria mostrar, talvez o primeiro que eu queria mostrar era para mim mesmo que eu podia fazer. E depois eu fui convencido de que não podia ficar só guardado numa biblioteca digital da universidade. Eu segurei a publicação na universidade, cumpri as etapas que precisavam, enviei para Diálogo e se transformou nessa obra incrível. Além de tudo, claro, né? Obra digital tem aquela expansão enorme, tem um alcance gigantesco, mas essa em específico tem print on demand, né? Então é só pedir lá que ela é impressa, vai chegar com o cheirinho de tinta que todo viciado em livro tem. Então é algo o qual eu não me furtaria de fazer. Eu não me furtaria de fazê-lo. Eu hoje tenho a opinião de que o que eu puder publicar e o que eu vou escrever e vou publicar. Eu acho que é merecido para quem tem esse enfrentamento, especialmente quando fica bom, né? E quando não fica bom também dá para trabalhar mais um pouquinho. A versão que vai para aprovação não necessariamente é a versão que a Diálogo vai publicar, né? E no meu caso também não foi. Ela foi ajustada, reparada, atualizada, porque é um tema que muda muito rápido, e isso também precisa ficar registrado. Eu fui absolutamente acolhido, inclusive nos prazos e tudo que eu precisei entregar, né? Tive alguns percalços, precisei viajar, mas tudo isso também foi atendido. E aí saiu e está desse jeito aí. O adjetivo de quem é pai bobo, né? Belezura. Né? Apesar de singelo, eu acho que não tem um adjetivo melhor. Fica então o recado do Christian para você que ainda não fez a tua publicação, coloca o teu conhecimento para circular e quem sabe na próxima vez não é você aqui no lugar do Christian fazendo também a publicação, a divulgação da tua obra. Christian, muito obrigada pela tua disponibilidade em conversar conosco e fazer esse lançamento digital do teu livro. Muito obrigada. Eu que agradeço, Cida. Muito obrigado. Para todo mundo nessa cadeia de produção desse livro, todo mundo da Diálogo, de ponta a ponta, eu fui extremamente bem atendido, desde as propostas comerciais até agora no lançamento, nessa entrevista. Todo mundo que passou por mim me atendeu, me respondeu, foi absolutamente uma experiência tranquila, não tenho não teve nenhum percalço no que diz respeito a vocês, pelo contrário, quem precisou ser acolhido e entendido, e assim foi feito, fui eu, e saiu exatamente do jeito que eu imaginava que iria ser. Exatamente, exatamente. O conteúdo eu não sei se agrada a todo mundo, eu espero que sim, né? É o desejo que eu tenho, mas no que diz respeito a como ficou e entregar o que era para ser entregue, foi absolutamente o conteúdo também. É o que eu queria escrever, é o que foi a proposta. Então, eu espero que tenha acolhimento também a obra, que ela seja relevante. Esse é o desejo de todo autor, né? Todo mundo, olha que chique, eu sou um autor agora. Depois que a gente publica um livro, agora pode assim se proclamar. Novamente, Cristian, muito obrigada. E aproveito também para agradecer a você que nos assistiu até aqui e deixe um recado para que você venha nos conhecer melhor através das nossas redes sociais, nosso Instagram, Facebook, LinkedIn, também aqui o nosso canal no YouTube, onde temos diversas entrevistas com os mais variados autores e assuntos. De repente, um desses assuntos é o assunto do teu interesse, que pode colaborar com a tua pesquisa e, por que não, com a tua vida também. Não esqueça, conte conosco. Até a próxima. Tchau, tchau.